Fala galera, estamos aqui mais um Teologicamente para responder algumas perguntas. Teologicamente pra vocês aqui em cima. Você pergunta e o Ever responde. Mentira. Ó, vou logo avisando que vocês capricharam Dessa vez, da última vez foi umas perguntas assim, deu pra responder, né? Foi. Dessa vez a gente confessa que a gente vai ter que deixar pra outro dia. Dessa vez eu até tentei ligar pro Augusto Nicodemos pra ele vir aqui gravar com a gente. Tentei ligar pro Poxa, pro John Pipe, não rolou. Ficou pra próxima. Não deu. Mesmo porque o Washer tá se recuperando. Tadinho, mas ele pode ir no telefonema meu, né? Somos tão amigos. Enfim, a gente não vai saber responder todas as perguntas que vocês mandaram. Vocês mandaram as perguntas cabreiras, mas a gente vai responder o máximo são bem amigos possível. da gente, viu? E tem algumas perguntas também que já estão em alguns outros vídeos, então você vai ter que assistir pra ver. É isso aí. Mas vai na sequência. Vamos lá, primeira pergunta da Aline Fragoso. Oi Aline, tudo bom, filha? Oi. Eu estou estudando os 5 pontos do calvinismo e queria que vocês me explicassem um pouco sobre o 5º ponto, perseverança dos santos. Um minuto pra explicar. Primeiro vídeo que a gente gravou esse ano é sobre perseverança dos santos, que na verdade é sobre perseverança, mas explica bastante. É simples. Chama Aguenta Firme. Chama-se Aguenta Firme. Vai lá e assiste. É simples. Perseverança é basicamente isso. O crente no Senhor, aquele que foi escolhido por Deus, de acordo com a nossa crença calvinista, ele persevera. Não existe esse crente escolhido por Deus que está sentado aí no seu berço esplêndido e está feliz da vida e está ótimo. Não. Só A característica do crente Deus. escolhido é a perseverança dos santos. Se quiser saber mais, tem um livro legal. Assiste o vídeo e tem um livro legal do John Piper. Do John Piper. 5 pontos sobre o calvinismo. Ele vai se aprofundar mais na questão dos pontos do calvinismo em si. E lá Isso. vai ter o 5º ponto. Próxima. Mas é isso. Eu vou perguntar se você responde, tá? Guilherme Piton 7, acho que é isso. O que acham do dispensacionalismo atual comparado ao de Darby? Acham o pré-milenismo histórico bíblico? Vinícius. Eu odeio quando eles fazem isso, cara. Você que mais faz isso. Eu odeio quando eu faço isso. Bom, o que eu acho? Cara, desculpa, é muito complexa a sua pergunta, não dá pra responder aqui nesse vídeo. A gente pode, talvez, ir aqui no particular e dar uma discussãozinha, ou fazer um vídeo específico às escatologias. Mas eu vou ser bem sincero, eu tenho algumas dificuldades com o pré-milenismo, em algumas coisas ele vai tropeçar, eu tenho outras dificuldades com o dispensacionalismo. Pra mim, o mais bíblico é o amilenismo. Ok? Pra mim, o mais bíblico, o que se encaixa mais, o que dá menos problema, é o amilenismo. Não é porque é a minha posição, mas é porque de fato é o que menos dá problema. Mas o que é de fato é que Cristo vai voltar e que nós temos que esperar isso, se prepara a igreja, vambora. Até aqui nos ajudou o Senhor. Brincadeira. Nossa, vai ser Próxima pergunta. péssimo, cara. Ideias de um jovem cristão. Perguntou, quem criou o mal? Já tem um vídeo falando sobre isso com o reverendo André Escordamagro, nosso querido amigo e pastor que está em Porto Alegre. Vai no Tem nosso canal. também. Próximo, José Fer Prado. Gênesis de 1 a... Agora a gente não entendeu, José, se é Gênesis... 1:11 ou se é Gênesis de 1 a 11? Não, desculpa, é Josi. É Josi Fer Prado. Acho que é isso, né? Isso. Vai aparecer na tela a imagem aí. A gente não entendeu se é Gênesis 1:11 ou Gênesis de 1 a 11. Eu acho Se que é literal Gênesis ou de pode... 1 a 11. Acho que é, né? É literal ou pode ser lido simbolicamente. E quem entende aquilo como símbolo pode ser considerado cristão ou é um herege mesmo? Rapaz, Eu vou Forte, começar hein? respondendo que sim, é literal. É literal. Eu creio na nós literalidade cremos na literalidade da criação. Existem algumas vertentes que vão criar alegorias para esse texto. Tem outros caras muito famosos e bem destacados. Não famosos no sentido ruim da fama, mas que estão se destacando por um trabalho incrível e sólido com o cristianismo. Então, que não creem na literalidade disso. Ok? Tem gente que não crê. Eu vou dizer que o cara é não cristão? Eu vou dizer que o cara não crê em Perigoso, Cristo? hein? Perigoso. Ele é herege? Não sei. Talvez ele possa ter errado, como outros erraram. Entendeu? A Eu John acho que- Stott, eu acho que- ele era universalista. Sim, Errou. mas eu acho que um problema é quando você erra nos pontos essenciais da Bíblia, Sim. que Sim. é a salvação, a redenção, a consumação, a vinda de Cristo, né? E entre outros pontos que são Você essenciais da Bíblia. você crendo ou não nessa parte de Gênesis, se é literal ou não, não é o foco principal. Você entendendo, É fundamental. você entendendo que ela fala de Jesus Cristo, que ela aponta a queda do homem, mas que ela fala de Salvador que virá, Isso. que ela vai colocar a gente numa visão muito mais ampla dessa providência de Deus Da aliança e de do Deus com o controle seu que ele povo tem sobre o também. universo, da aliança dele, eu acho que já resolve. É.
eu acho que não é tão problema. Eu acho que a gente não pode ser tão duro falar que é herege. Exato. Porque erros acontecem agora. Heresia é quando o cara usa isso pra distorcer o verdadeiro evangelho. Algumas alegorias eu creio que são a heresia, sim, são coisas criadas na mente do homem, não tem nada a ver com a criação de Deus. Sim. Mas é fundamental você procurar mais esse assunto, você entender realmente o que é essa criação bíblica, porque sim, é fundamental para nós entendermos como nós fomos criados e o que realmente Deus está falando ali em Gênesis 1:11. Exato. Mas eu creio na literalidade. Próximo, Sara M. Reis. O que vocês acham do feminismo? É bíblico? Não! Dá licença, obrigado. Milton, corta o microfone do Rafa, obrigado. Eu acho que não, mas queria a opinião sobre este assunto. Eu vou falar. Seguinte, eu acho que feminismo ele não é bíblico simplesmente porque, e eu vou usar o ismo de movimento, né? Esse sufixo ismo de movimento e não de doença. Porque é a proposta da palavra feminismo em si. Não é bíblico porque a palavra ela não tem esses preceitos de machismo ou de feminismo. Ela não vai contra o único movimento. Se a gente for analisar dessa perspectiva da terminologia, é cristianismo. Porque foi de como nós fomos chamados depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo e da perseguição dos cristãos, fomos chamados pejorativamente, mas depois isso ficou um dos símbolos mais legais e mais bonitos que se pode ser chamado. Se chamar de cristão, cara, isso é maravilhoso, E você faz parte desse movimento chamado cristianismo. Eu acho que é a única coisa que importa. E a palavra, ela vai colocar em seus devidos lugares a função do homem e a função da mulher. Se a gente eu não lembro quem foi de onde eu li isso, mas se eu lembrar depois eu peço pro Rafa colocar aqui na legenda. Tem um cara que ele fala assim, ó, que se você não entendeu qual é a função do homem ou qual é a função do homem ou a função da mulher de acordo com a Bíblia, então você também nem conhece Deus de fato. Sim. Então assim, feminismo, por mais que várias pessoas possam defender que é uma luta pelo direito, não é pela igualdade ou coisa assim, aquela coisa toda, ele não é bíblico, porque ele é falido. É um argumento de espantalho que o próprio movimento criou. É um espantalho. Nós defendemos os direitos da mulher, só que não, o que eles defendem é uma guerra entre os sexos, que empodera a mulher. É uma liberdade da mulher saindo do seu papel, negando o papel que Deus colocou para ela seguir, para tentar um empoderamento sobre o homem. Que aí dá pano pra manga, né? A gente tem um início de uma ideia de feminismo que tinha todo o seu a sua ambientação e circunstância que, tipo, alguém tinha que se levantar em favor delas. Os homens não fizeram isso, o que é uma pena. Então elas tiveram que tomar alguma providência. A igreja também não fez isso, o que também é uma pena. O que também é uma pena. De fato, e não é uma pena tipo de... Mas, conforme a pergunta dela, não é bíblico. Mas não é bíblico, Você não vai encontrar nada na Bíblia falando assim, seja Vamos gravar um vídeo sobre feminismo. Sara, a gente vai gravar. Agora a gente vai gravar. Próxima pergunta do Daniel, aquele empolgadaço, né? Daniel Carneiro, 1406gmail.com. Que nick, hein, cara? Maria é mãe de Deus? Ela é mãe de Jesus, então ela é mãe de Deus. Se Jesus é Deus, então... Ela só não é igual a Jesus, porque ela é igual a nós. E ela também, não é intermediária. Olha, Maria é sim mãe de Cristo Jesus. Jesus sempre foi Deus, ok? Ele nasceu homem e nasceu Deus. As duas naturezas são compatíveis ali em Cristo. E isso é magnífico, entendeu? Ele ser homem e ser Deus. Imagina, você pegar um bebê que é o dono do universo. Isso é surreal. Só que isso não dá nenhum subsídio para que nós louvemos essa mulher ou de alguma maneira a gente preste culto a ela como acontece nas igrejas católicas. Ou tem ela como uma intercessora entre Deus e os homens. Não faz sentido nenhum. A palavra é clara quanto a isso. Existe um mediador entre Deus e os homens. Que é Cristo. 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 Eita, esse vídeo tá, ó. Não há, exato, não há. E crer que há é negar a Cristo. Tá batendo até no papo. Exato. Crer que Cristo é o único mediador é essencial. E nós vemos a própria Maria em Lucas, no Cântico de Maria, se submeter ao senhorio de Cristo. Exatamente. Então não faz nenhum sentido bonito pra bíblico. Caramba aquela música. Exato, não faz sentido. Aquela música, aquela canção dela. Não faz sentido nenhum a gente usar argumentos tendenciosos ou tentar pegar na Bíblia para que nós louvemos a Maria. Mas a pergunta do cara é só se ela é mãe de Deus. Ela é, mano. Entendeu? Mas ela só não é igual... Ela é mãe de Jesus. Cristo, entendeu? Mas ela não é Deus, entendeu? Só isso.
homem semelhante a nós. Luiz Santana. Há de fato necessidade de base bíblica para o batismo infantil em igrejas reformadas? @teologados. Rafa. Então, tem base bíblica, mas nesse vídeo a gente não vai conseguir te explicar, cara. Me desculpa, tá? Mas tem base bíblica e a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Nós. Vamos. Olha aí, ele prometeu, ele vai cumprir, hein? Próxima pergunta. Gigiane Nani. Por que o batismo por aspersão feito na igreja presbiteriana não é aceito por outras igrejas protestantes? Qual a base bíblica para essa igreja continuar utilizando esse método? É a mesma coisa, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Vai ser no mesmo vídeo a gente vai falar sobre isso. Próximo, Marcos Felipe 7. Jesus foi realmente ao inferno após sua crucificação? Rapaz. Se foi mesmo, o que era tão importante de se fazer lá, sabendo que os principados e potestades já haviam sido derrotados? Caraca, velho! Não. Vou responder não. Jesus não foi ao inferno. Ele desceu ao Hades, que é o estado de morte. Isso mesmo. O Hades não é o inferno, como alguns O creem. inferno só será consumado após a vinda de Cristo. Sim. Ele já existe mas só vai ser o consumado. lugar É o que a ali palavra pro- chama de abismo, né? Mas ele só vai ser consumado após o Não, juízo. o inferno só vai ser O inferno inferno. quando Deus As aplicar a pessoas justa ira hoje, dele ali. então, as pessoas hoje estão no Hades. Tranquilo. Sim, no estado de morte. Estão no Hades. Cristo desceu ao estado de morte, ele morreu, Isso. ele foi para esse estado e não para o inferno como algumas, Isso mesmo. como algumas O ideias. inferno só após o juízo final na vinda de Cristo. E a importância disso é vencer a morte. Isso mesmo. Sim. Ele venceu o Hades. Mas ele não foi ao inferno. Não foi inferno. Ele venceu esse estado de morte e ressuscitou no terceiro dia. Toma aí, morte. Próxima pergunta. Mari Aguilhão Vieira da morte. G. Aguilhão da morte, acho bonito isso. Mari Vieira Você G. sabe o que é aguilhão? O que é aguilhão? Você sabe? Não? Aguilhão é a ponta da espada. Ah, é isso mesmo, eu ia falar isso mesmo. Eu achei que era... eu confundi com arpão, não é? Ainda bem que a gente tem um vocabulário aqui. Não é não? Esse é Aurélio? Bonito Jesus? Trouxa. Mari Vieira G. É possível um sensacionista? É possível um sensacionalista? Pera. É possível um cessacionista ser também continuista? Existem vertentes de cessacionismo e vertentes de continuismo. Isso Então, é muito amplo e Mas complicado. cessacionista... Então, Não, se ele é cessacionista, ele Eu acho que se Não, precisa... Ele é cessacionista, Não, cessacionista. precisa mostrar e distinguir esses lados aqui. Existem graus de cessacionismo e existem graus de continuistas. Uns creem que continuam, mas nem tanto, outros creem que continuam e falam, olha, tá bem parecido, outros creem e dizem, olha, é a mesma coisa que lá, ou até melhor, a gente tá mais poderoso aqui no Dons do Espírito. Os cessacionistas também têm esses graus, ok? Uns creem, não tem de jeito nenhum, outros creem. Outros vão crer. De fato, Isso merece não um vídeo, tem. cara. De fato, não tem os dons. Mudaram. Nós temos outros tipos de dons, não são os mesmos. E outros mais abertos vão dizer que os dons existem, ainda continuam, mas não como eram. Eles devaneceram. Então esse sensacionista, esse último que você falou, ele se equipara Sim. ao outro lado Ele meio. vai, exato. Essas duas últimas posições mais abertas, eles vão transitar um pouco. Eles são um pouco cessacionista e um pouco continuista. Existe essa vertente Aí é neles. uma outra. Aí é uma outra. Sim, coisa. merece um vídeo isso aí. Isso é um vídeo, Aí, Mas- no final ele é um continuista. um devanecentista. Ele crê mas- que os dons devaneceram. Enfim, Existem, mas devaneceram. Só letra devanecentista. Mas com a pergunta dela, eu acho assim, normalmente um cessacionista presbiteriano, hoje em dia, ele é sensacionista. Mas Não por tem que essa, presbiteriano? não tem esses níveis. Por que presbiteriano? Não, porque o presbiteriano é sensacionista. Acho que não, cara. A maioria. Não, a maioria. eu não sou sensacionista. Vamos eu falar sou com o reverendo devanecentista. Agil então. Ele Tem fala vários com outros você. reverendos na presbiteriana, que alguns são continuistas. Um abraço, Agil. Gosto muito de você. Enfim, vai. Sobre o Estelinha.40. Tudo já está decretado por Deus? Sim. O quê? Tudo já está decretado. Discretado? Tudo Já já está está decretado Nossa, Emerson, por Deus. discretado. Desculpa. Tudo já está decretado por Deus? Sim. Todas as coisas. Joe Gonçalves. O porquê o cristão deve se batizar? Mas gostaria de uma explicação profunda. Então. Até hoje não encontrei alguém para me explicar bem. Vai ter um lá o vídeo sobre isso. Aliás, o vídeo sobre batismo, até pra deixar claro, ele não vai vir logo, ele vai estar dentro do breve catecismo. Então, Isso. no breve Então catecismo a gente vai aguardem, falar vão sobre isso. acompanhando, por favor. Isso. Luiz, oi Lu, tudo bom? Como é que você tá? Lu é do grupo. Reconheceremos ou não entes queridos e amigos no céu. Puts. Vamos lembrar do nosso antigo nome, uma vez que serei chamado para receber meu novo nome? Então,
Eu vou confessar pra você que eu não tenho nenhuma base bíblica pra falar a respeito disso, mas o que eu ouvi de teólogos, então é melhor você pesquisar também, é que sim, reconheceremos as pessoas. E não tem a ver Mas com lá nome. não nos casaremos. Não tem a ver com nome ou com questão de parentesco. Haverá um reconhecimento que diz respeito à comunhão que tivemos com os santos, né? Mas não uma... Mas até porque a questão dos pecados mesmo. Até por causa dos pecados Mas mesmo. a base bíblica na parábola do rico e o Lázaro. O rico reconhece É Lázaro. verdade. E ele pede para que Lázaro Essa foi boa. molhe né, a ponta da língua dele. Ele vai lembrar, tanto quem está no inferno vai lembrar e tanto quem está no céu lembrará. E isso glorificará mais a Deus. A diferença é que os nossos sentimentos, os nossos sentidos, as nossas lembranças estarão transformadas. Isso, não há corrupção. Exato. Nós não teremos mais a corrupção dentro de nós e nós vamos entender as coisas da ótica um pouco mais aproximada e se não a ótica de Deus. A gente vai conseguir enxergar plenamente qual é o propósito. E nós teremos a eternidade para aprender o que é isso. O que é mais interessante, séculos, milênios, anos se passarão e a gente continuará aprendendo e se surpreendendo. Sempre surpreendendo com o que Deus fez e com o que Deus é. Eu quero muita ótica de Deus, porque eu tô com 3 cirurgias aqui e tô chegando a quase nada. Líder reformado pergunta: o plano de salvação para a humanidade foi traçado quando o pecado surgiu no Jardim do Éden? Ou Deus já havia planejado tudo antes? Ele tinha planejado essas coisas. Quem é supralapsarianista? Ou supralapsarianista. Quem é infra é que acredita que foi depois. Crê que veio o pecado, então Deus decretou a salvação, mas o supra, ele quer que Deus decretou todas as coisas antes da fundação do mundo e há a base bíblica para isso. Cristo foi imolado e crucificado antes da fundação do mundo. Mas Efésios 1, pô. Exato. Somos supralapsarianistas e acreditamos que tudo isso foi planejado antes. Foi antes da fundação do mundo. Se Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, antes das coisas serem criadas, então crucificado antes? Sim. Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo, o projeto já tinha sido escrito antes da fundação do mundo, entendeu? Vai. Dalton Borges: quem são os filhos de Deus referidos em Gênesis 6:2? Gênesis 6:2. Os filhos de Deus são os homens que seguiram a linhagem de Adão, de Sete, ali. Aqueles são os filhos de Deus, aqueles que continuaram a cultuar a Deus, aqueles que se renderam e creram. Sem Cã Jafé não é. Sete e... Sim, os filhos de Sete. Aqueles que foram ensinados a adorar o Senhor e a glorificar a Ele. Ótimo. Esses filhos de Deus, eles reconheceram e creram no proto-evangelho, que viria o Messias, etc. Assim, e essa é a salvação do Antigo Testamento, indo para Abraão e por aí vai, até vir o Cristo, o Messias. Os filhos dos homens não são os valentes ali, os filhos dos homens são os valentes ali e os pecadores. Então, as filhas dos homens são as filhas dos que não eram de Deus, ok? Dos homens, do povo afastado do Senhor, e os filhos de Deus eram os homens que eram do Senhor. Paulo HN Negrão pergunta: como explicar Tiago 2,24? O Tiago 2,24 diz o seguinte: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A gente também já fez um vídeo sobre isso, sobre fé e obras. Sim? Sim, confere aí, tá por aí. Fizemos. Jéssica Feteira: Jesus sabia que seria oferecido como sacrifício para a salvação da humanidade? Sim. Ele mesmo, na hora da ceia, na primeira ceia e na última dele, na verdade, na instituição da ceia, ele já sabia que passaria por Não só sabia, como ele anunciou aos discípulos, né? Olha, eu vim para morrer, eu vim para ser crucificado, eu vim para isso. Importa que o Filho do Homem seja entregue. E ai daquele que pela mão o fizer isso. Naipe.brunose. Naipe. Eu toda vez eu erro. Naipe. Desculpe, Naipe. Por que Naipe? É indígena. Naipe. Mas por que você sabe que é Naipe? Porque a gente já falou com ela antes. Ah, tá. Foi mal, Naipe. Adão e Eva tinham livre-arbítrio ou isso nunca existiu? É uma discussão tênue que vale um vídeo que a gente pode fazer lá na frente. Melhor a gente não discutir. Aqui nesses três há posições diferentes, então a gente vai brigar aqui. O Rafa crê que tem e o Everson crê que não tem. E você tá no meio do muro, né? Tô na discussão. Lopes Ferreira.Rafael pergunta: como explicar uma pessoa que se diz cristão, mas ao mesmo tempo tem uma conduta totalmente comunista assumida? Eita, você riu, eu não entendi a pergunta. Como explicar uma pessoa que se diz cristão, mas ao mesmo tempo tem uma conduta totalmente comunista assumida? Vai pro inferno!
Tô brincando, gente. Só disse que vai pro inferno, mas brincadeira. Bom, é brincadeira, complicado. comunistas, brincadeira, calma. Não sei, cara. Não sei se o inferno terá apenas comunistas. Mas eu creio que alguns comunistas irão pro inferno, sim. O comunismo em si é uma tentativa de salvação. É uma tentativa de salvação. É crer num poder que irá salvar o mundo. É uma utopia. É uma ideologia política utópica. É crer que o Estado vai salvar a vida dele, mas quem salva é só Jesus Cristo. Na verdade, se esse cara... Deixa eu concluir rapidão. A crise aqui é porque o comunismo e o socialismo e toda a ideologia marxista vai muito contra alguns princípios bíblicos e alguns princípios cristãos. Então não dá para conciliar o marxismo ou qualquer filosofia política ou qualquer outra coisa que vá contra os nossos princípios cristãos e se manter cristão, a não ser que você seja apenas um cristão nominal. A gente falou no vídeo 2, na pergunta 2 do Breve Catecismo, que a regra única da nossa vida é a autoridade bíblica. Se ela é menos importante que o seu entendimento político, então eu particularmente sou contra qualquer defesa partidária ou política antes da que venha, ou que não antes ou até em conjunto. Não, eu acho que cristão comunista não existe. Pronto, falei. Foi o que eu falei desde o início, cara. Desculpa. Vicky _Emanuel 01. Por que Pedro cortou a orelha direita de Malco? Pergunta pra Pedro, velho. Não seja grosseiro. Mal, né, não seja grosseiro. Olha, ele cortou porque ele tinha uma espada na mão. Se ele tivesse um bastão, ele ia apenas amassar a orelha dele na paulada. Mas tem uns caras que criam umas analogias, umas coisas que a Bíblia não fala nada disso. Não tem ensino nenhum nesse texto. Mas é apenas um relato histórico. Jesus foi lá e curou, mesmo sendo açoitado, mesmo batendo nele, mesmo sabendo que ele já ia ser crucificado, Jesus foi lá e cura o cara que tem muita coisa que você aprender assim nesse texto. Eu tô falando assim, mas não tem o ato de Pedro cortar a orelha não é simbologia. É porque Pedro, imagina, Pedro tá virado que os caras iam matar o mestre dele, ia matar o senhor dele. Pedro também queria mostrar serviço, né? Ele tentou defender a Cristo. A ideia ali, o ensino, não é mostrar que Pedro cortou a orelha. Ali não é o importante do texto. É mostrar que, olha, eu vim Cristo. Eu vim cumprir um papel. Eu vim cumprir um propósito que Deus decretou. E não importa o que vocês vão fazer. O entendimento talvez que a gente possa ter é o seguinte, que às vezes a gente quer defender tanto Cristo que a gente quer matar o mundo, né? Que a gente quer matar os caras do mundo. Não, eu ainda acho que são analogias. Não, mas a gente quer defender tanto Cristo que a gente quer matar e Cristo não, vai lá e cura. Mas é uma analogia perigosa. Existe um problema de Pedro. Pedro ele queria mostrar serviço até na hora que não era conveniente. Eu acho que assim, se você ler os evangelhos, você vai ver Pedro sempre querendo fazer mais do que era necessário, sempre querendo aparecer mais do que era pedido. E Jesus sempre, dando ali, falando assim, então, não é isso aqui não, porque eu vou ser morto mesmo. Então foi mais uma tentativa de Pedro de querer agradar Jesus ou de querer defender. Não, de querer defender a Cristo mesmo. Só que não hesitou em nada, porque ele foi o projeto que Cristo veio cumprir ia ser cumprido. Ele falou, olha, eu me entrego, eu vou de boa vontade. Cristo vai de boa vontade pra cruz. Não é contra Mas pra você ver a grandeza de Cristo, que ele vai lá e cura o próprio cara que ia açoitar e ia crucificar ele. Não, e ele olha e ele vai pra cruz pela igreja. Ele fala, olha, por ela eu vou. Eu amo ir pra cruz por causa da igreja. Porque eu salvarei ela. Ela é minha amada, ela é noiva minha. Cristo vai pra lá por causa bora. Da igreja. Próxima do Teologueiros, Douglas. Olha. Quando vocês lançar a pergunta aí no Teologueiros, a gente vai vir com umas perguntas boas também pra vocês, hein? Qual é a linha que separa a boa admoestação do moralismo? Exortação, né? Como cuidar para não se tornar um cristão moralista arrogante? Uma pergunta ótima, dificílima, mas ótima. Eu acho que assim, a gente tem uma palavra-chave nesse canal que é motivação. Quando a admoestação que ela é feita de maneira coerente, que a palavra ela ensina, ela é acompanhada com amor e misericórdia de um pecador para com o outro. É necessário empatia. Exatamente. E olhando pela ótica de Cristo, de alguém que se doou pela igreja, de que se ofertou como sacrifício para a igreja. Então, o moralismo e a arrogância, ela parte da pessoa que ela é apta para querer corrigir as outras, mas ela não tem a mesma radicalidade quanto seus próprios pecados. Isso é moralismo e isso é arrogância. A admoestação, ela vem junto com uma empatia que só Jesus, através do Espírito Santo, concede ao cristão. E muitas vezes se mistura com o legalismo também, né? Que você chegar com a pessoa e falar, cobrar ela apenas apontar com práticas legalistas,
não é a boa exortação que a gente deveria praticar. Claro que às vezes é necessário que o pastor chegue e quebre as pernas das ovelhas e coloque ela nas costas. Mas ainda assim ele vai fazer isso com amor, como quem conhece a ovelha. Exato, com compaixão, tentando trazer ela. Em nenhum momento você vê Cristo, ou até mesmo Paulo, no que a gente usa o exemplo de Paulo, ou os apóstolos mesmo, mas o exemplo maior, Cristo. Ele batendo nas ovelhas e falando assim, vocês não fizeram isso, vocês estão totalmente isso, tal. Ele não era legalista, entendeu? Não. Ele, na verdade, ele batia contra a lei. Então, contra a lei cumprida de forma errada, né? Cumprida de forma errada. Compreendida de forma errada. Mas... é isso. É complicado. Abraço, Douglas. É necessário que faça Douglas com empatia. E os meninos, né? Esqueci. É necessário que se faça com empatia a administração. É necessário. Exatamente. Exemplo é Cristo, cara. Olha pra Cristo. Imite ele pra lidar com seus irmãos. Mesmo porque todos nós somos pecadores, né? Então... Ju443, me manda um beijo. Beijo, Ju. Beijo, Ju. É isso, gente. Não deu pra responder todas as perguntas, porque algumas são muito cabulosas. A gente vai ter que deixar pra um outro vídeo, até porque a gente também não sabe, não somos teólogos, somos apenas curiosos. Mas não tem problema. A gente chama alguém pra ajudar, né? Como a gente faz aqui em outros casos. Ou você pode perguntar privado, no e-mail... ou no grupo do WhatsApp. Vamos lá. Segue a gente, se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo, por favor. Ativa a notificação para você receber outros vídeos que serão postados. Compartilha nas redes sociais. E comenta aqui embaixo. Tem Instagram, tem Facebook, tem playlist no Spotify, tem grupo no WhatsApp que tá muito legal. Você é muito edificado, eu sou muito edificado, eles também. Isso aí. Tamo junto! Valeu! É nóis, tchau. Tchau.